Olá, gente, sejam bem-vindos. Esse é um tutorial para que a gente possa instalar um ambiente Python para começar os nossos primeiros códigos, tá? Então, no, o roteiro que a gente precisa é instalação do Python e IDE de desenvolvimento, né? A IDE que é o ambiente de desenvolvimento integrado. Então, tem algumas ideias que a gente vai baixar aqui e instalar, tá? O VS Code, PyCharm. Eu particularmente gosto muito do VS Code, né, como IDE. O PyCharm ele é uma IDE própria para Python, né? Então tem mais recursos e tudo mais, mas enfim, eu gosto mais do VS Code. Então para que eu comece a fazer os primeiros códigos em Python, o que é que eu preciso? Baixar o próprio Python, os binários do Python, né? Então venho aqui na internet e busco sobre Python. Python download, Python install, né? Já fiz as pesquisas, já baixei na verdade. Só vou aqui mostrar qual é o procedimento, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, Python download, vai mostrar a versão atual, né? Hoje está nessa versão, em agosto de 2023, nessa versão 3.4, 3.11.4, desculpa. Fazendo um download, né? Vou lá na minha pasta de downloads e instalar o Python. Aqui é o mais importante para quem vai instalação nova, né? Quem vai instalar agora o Python. Eu tenho que marcar essa opção, que é marcar a opção do path do Windows. Quando eu marco a opção do path do Windows, quer dizer que desculpa, que quando eu vou para um terminal de linha de comando, que a gente vai usar bastante isso, né, no dia a dia, na programação. Então, se eu digitar aqui Python, ele não vai reconhecer porque também não tem instalação. Ele pede a instalação agora do Python. Vamos instalar primeiro para que veja. Vou fechar aqui e instalar. Está instalando na nossa versão do sistema operacional 64 bits. Aí você pode estar usando aí o outro sistema operacional. No Linux a gente vai ter outra forma de instalar, tá? Vai ter outro momento. Então terminou a instalação, fechei, abri de novo, digitei cmd no Windows e agora eu vou digitar Python. Quando eu der o Enter, ele agora reconhece porque a instalação do Python eu coloquei lá e marquei o path, né? Então se eu não tivesse marcado isso, mesmo instalando o Python, eu teria que fazer isso manual nas variáveis de ambiente. Então aí quem tem a sua instalação e não é reconhecida, busque lá na internet como colocar o Python nas variáveis de ambiente. Assim acontece com diversas outras instalações de outras linguagens, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a nossa versão 3.11.4. Vou fechar aqui. Qual IDE que eu posso usar, tá? Só não vou instalar o PyCharm, né? Mas aí vocês podem instalar tranquilamente aí depois do Python instalado, é só instalar a IDE. Mas o VS Code a gente pode instalar e tem a própria ideia do próprio Python, né? Que é a sua versão lá de você executar os códigos. Então, se eu vir na pesquisa aqui, IDLE, tá aqui. Então, eu já posso executar códigos usando Python. Por exemplo, eu quero que x seja igual a 23 e eu quero mostrar para o usuário a saída dessa variável, né, que x é uma variável. Então, print x. Então, quando eu der um Enter, então ele mostra o valor da variável. E assim por diante a gente vai ver, tem outras oportunidades para ver a questão de variáveis, e saída, entrada e processamento de dados, tá? Então fechando isso, eu vou usar agora o VS Code. VS Code, para mim é a melhor ferramenta de edição de código de diversas linguagens, tá? Então vem aqui baixar.
escolha por sistema operacional, né, que eu estiver usando. Então aí fica a critério do usuário. Eu acredito que já está baixado a minha. Então vamos lá em downloads. E tem o VS Code aqui. Vou instalar o VS Code. Então é só próximo, então não tem nenhum problema sobre isso. Vamos ver aqui só que criar um atalho na área de trabalho, quero adicionar o path, isso é muito importante, tá? Sempre que tiver esse path aqui é muito importante tá marcado, inclusive agora ele já coloca como um marcado opcional, não é opção na verdade, já deixa obrigatório aqui. Eu posso até desmarcar, mas eu já deixo como que fosse um requisito, né? Então diversos outros eu não vou mexer não, vou deixar o padrão. Está instalado no VS Code. É importante porque, como o VS Code é uma ideia universal, né, para diversas linguagens, é importante para a gente entender como executar. Vou iniciar o VS Code, terminar a instalação, como executar o Python para isso, tá? Ele abre nessa linguagem, nessa tela. Então, eu posso escolher aqui um modo escuro, modo claro. Eu vou deixar o padrão, tá? Então, vou fechar essa tela de bem-vindos, né, que é a tela de iniciação. E tem uma coisa aqui que a gente precisa fazer para executar nossos códigos em Python. Primeiro, nessa aqui, nesse ícone, que são as extensões. As extensões independente da linguagem, eu tenho que instalar uma extensão para aquela linguagem. Aqui ele já pegou Python como um primeiro, então eu vou instalar o Python. Tá? Então está instalando. Tem diversas outras que vai ajudar bastante, tá? Para nossa programação. Eu posso usar de ícones, posso usar de autocomplete de código, então aí fica a seu critério de pesquisar sobre as extensões. Tem muitas extensões aí que o VS Code oferece. No entanto, se você instalar muitas extensões, também fica lento na hora que você está programando, tá? Só terminar a instalação, porque é bem grande, né? O arquivo. Enquanto isso, eu vou colocar aqui e deixar terminar a instalação. Tá? Fora isso, é o que precisa para a gente começar os primeiros códigos em Python, né? É só essa instalação. O primeiro é a instalação do Python, propriamente dito. Segundo, a ideia de desenvolvimento. Eu posso até criar isso em TXT, só botando a terminação lá, .py, py, né? Fazendo isso, eu posso executar esses códigos naturalmente. Tá? PyCharm, como eu já disse, é uma das melhores ideias para Python, apesar que eu não gosto muito dela, mas porque eu digo que é das melhores, porque ela é feita propriamente para o Python. Né? Ela é derivada de outras IDEs, como o do Eclipse, na verdade, que é feito para diversas linguagens. Então, ela tem, essa ideia aqui, ela tem diversos recursos que ajudam bastante na programação. E quem for programar em Python vai entender a questão das VMs, né, propriamente ditas, tá? Mas não é a intenção desse tutorial. Terminando aqui, terminou, estou dizendo que já finalizou, então eu posso criar um novo arquivo, escolho aqui na linguagem, vou colocar Python, tá? E a mesma coisa que a gente fez na outra IDE, tá? Print x. Eu vou executar aqui, vai pedir para salvar, diferentemente do que a gente estava usando lá no DLE ou no Colab, vai pedir para salvar, vou salvar em documentos com o nome, colocar main, na verdade vou colocar o primeiro código. Lembrando sempre de a gente fazer a junção das palavras, não pode ter espaço, né?
código. Até pode, não é recomendável, tá? Bem, executei o código, vai mostrar aqui embaixo o valor 1. Tá? Se eu alterar aqui para 8, valor 8. Então está funcionando. Tem outra forma também, que é em nuvem. Coloquei Colab, que é o que eu gosto bastante. Então o Colab ele precisa de um login, tá? O login na conta Google. Quando você entra no Colab, ele vai estar nessa página aqui. Quando você faz o login, aí você pode entrar aqui em arquivo, novo notebook e fazer a mesma coisa que a gente fez nas outras IDEs. Deixa eu carregar porque agora é online. Estou tentando dar o zoom aqui, por isso que de vez em quando aparece esses mais, tá? Então, x igual a 78 print ou propriamente x. Se eu executar, o resultado vai ser exatamente das outras 10. Opa! Deu errado porque eu botei X maiúsculo, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, o resultado é 78. Aí vai ser outro assunto para outro momento, que é case sensitivo, né? Mas enfim, todas as IDEs funcionam perfeitamente. Esse aqui não precisa de instalação, mas para executar o VS Code e o DLE, realmente precisa da instalação local. Tá joia? Eu espero que todos tenham entendido o conceito e fica até a próxima.